consta quem contratou o pérfido do Pavinato para o programa da Oeste. Eu acho que foi o próprio Jairo, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, deixa eu tornar a live fechada aqui só para apoiadores. Daqui a pouquinho eu respondo. Posso falar um pouquinho do caso Pavinato, se vocês quiserem. Hoje o meu amigo Alexandre Pitoli me procurou para deixar claro que ele está naquele vídeo que a Paula Marisa divulgou e tudo, que ele não era na Auriverde, porque o pessoal foi para cima da Auriverde. Era ele como convidado no programa do Pavinato. E eu já falei, Pitoli, tamo junto, o cara é um cara sério. Muita gente está gostando do que o Pavinato está falando e está fingindo que ele não é quem ele é. Eu não gosto dessa estratégia. Eu prefiro sempre buscar separar o joio do trigo, nem que seja para a gente saber, pelo menos, quem é aliado de ocasião, porque está falando aquilo que nos interessa, e quem é dos nossos. E quem é gente boa, gente séria, com valores, com princípios. O Pavinato, com certeza, não é um desses. Um cara que fez um vídeo fazendo aquele teatro dele, aquela caras e bocas, teatral, né? Histriônico. É o nosso Mile Yiannopoulos, né? Fazendo aquelas caras e bocas para dizer que eu tenho coragem de enfrentar o Xande sem uma conta bancária congelada, sem um passaporte cancelado, sem uma censura nas redes sociais. Suspeito, né? Eu tenho coragem. O Rodrigo Constantino, de graça, veio me atacar. O Rodrigo Constantino fugiu. Fugiu, é covarde, fugiu para os Estados Unidos. Porra, eu morando aqui há 9 anos, fugi da Dilma, do governo Dilma, da reeleição Dilma, do Brasil, do PT. Agora, o cara dá a entender que eu vim para os Estados Unidos fugindo do Alexandre de Moraes é coisa de canalha. É coisa de MBL. Então, numa boa, eu tô vendo que está gerando controvérsia, porque o cara está falando de um jeito que agrada a alguns, e tem muita gente que está afim de fingir que o Pavinato é um dos nossos. Não me peçam para fazer esse jogo. Pavinato não vale nada. Não vale nada. O sujeito que diz com a cara lavada, eu liguei para a Ana, eu falei com ela, a Ana me garantiu que não era de mim que ela estava falando. A Ana nunca falou com ele. Nunca. Então não dá, gente, não dá. Numa boa, não dá. Bom, vamos lá, vamos entrar nas perguntas. Au, meu dedo. Caramba, agora que eu vi tem mais de 20 perguntas. Ferrou, então não posso embromar mesmo. Daqui a pouco eu tenho que ir lá bancar o Uber. Vamos lá, Mário. Acha que o governo está tentando ajudar a JBS com essa alta do dólar? Parece que eles já estavam comprados e com grandes contratos de exportação em dólares. Acha isso possível? Então, Mário, vai ao encontro da minha teoria da conspiração. Eu não sei se é isso. Eu não sei se é a JBS. Eu não sei se o Lula, se o Dirceu operou derivativos. Eu não sei quanto eles têm nas contas no exterior, na Angola, na Suíça. O Joesley Batista disse que deu 300 milhões de dólares para o PT. Você imagina isso? Então, eu não sei. O que eu sei, o que eu posso dizer com muito mais convicção, é que o Lula não é burro. O Lula é muitas coisas ao mesmo tempo. Rancoroso, ressentido, invejoso, psicopata, ladrão, corrupto, comunista, safado, salafrário, verme. Burro, ele não é. Ele não é. Então, alguém se convencer de que o Lula continua falando, o mercado estressando, e ele vai lá e dobra a aposta, porque ele não entendeu que isso faz o dólar disparar e pode ter efeitos na economia, isso é que não convence. Qualquer outra teoria da conspiração é mais crível do que essa. Puxa, o Lula realmente é uma topeira. Ele é um casamento da Dilma com sei lá quem, o Janones. Ele é um pouquinho mais malandro que isso. Então, Mário, eu acho que tem caroço nesse angu. Tem alguma coisa que o Lula está fazendo de maneira deliberada, com planejamento, com estratégia. Ele sabe o que ele está fazendo. Essa é a minha percepção. Samarda, só para desejar um feliz aniversário e muito, muito mais sucesso. Muito obrigado. Sem perguntas, Josi Pirati. Aqui apenas para te parabenizar. Mais um, muito obrigado.
Que Jesus te conceda muita saúde, se Deus quiser, sabedoria para ter fôlego e lidar com tantas situações complicadas. E obrigada por ser a nossa luz, nosso mestre, aquele que quase desenha as notícias para que sejam perfeitamente entendidas. Tentarei ouvir ao vivo, se não der, eu ouço mais tarde. Abração. Muito obrigado, abraço. Ademir, viu a entrevista do Pondé no Pânico e o tweet de hoje dizendo que o PT é uma gangue que sequestrou o país? Vi a segunda parte. Vi o tweet do Pondé, não vi a entrevista dele no Pânico. O Pondé é um caso triste para mim. Muito pior do que o Reinaldo Azevedo. Já fui fumar charuto com o Reinaldo Azevedo depois do lançamento do meu livro. Gostava muito dele. Ele tem um vídeo me elogiando na livraria. Eu gostava muito dele. Era um ótimo antipetista. Ex-trotskista, um tucano antipetista. Aí veio a Vaza Jato, conversa dele com a irmã do Aécio. Ele sempre foi muito próximo do Gilmar Mendes. E aí tiveram coisas estranhas acontecendo e ele virou isso aí que ele virou. Né? Então o Reinaldo Azevedo virou um típico petralha que ele denunciava. O Pondé não. O Pondé não. O Pondé continua sendo o filósofo com um arzinho de superioridade intelectual e moral, que flerta com o niilismo e é superior a todos nós, réis mortais, que precisamos de dogmas e de nos apegar a crenças religiosas. Ele é superior a isso. Faz ótimas análises e críticas culturais. Quando entrou no assunto política com P minúsculo, ele, na minha concepção, ele caiu vítima daquilo que aqui nos Estados Unidos o pessoal chamou de Trump Derangement Syndrome. O nome Bolsonaro despertou nele aquilo que ele sempre condenou nos inteligentinhos, que tomam um vinho chileno na Vila Madalena falando de salvar o planeta. Ele entrou na mesma, ele embarcou na mesma vibe que ele denunciava. Fala em Bolsonaro, ele tem ojeriza, e ele começou a comparar o Bolsonaro com o Lula, dizendo que eram equivalentes. Depois ele começou a dizer que o Lula tinha algumas vantagens, e ele lulou, ele fez o L. Não dá para negar. Então, a credibilidade dele como antipetista desabou. Aí agora ele vai tentar resgatar isso, por quê? Para mim, uma disputa mercadológica, como todo isentão, como MBL, como aquele humorista, foi mal esquecer o nome, estou ficando velho, tá vendo? Vou fazer 48, Danilo Gentili. Esse pessoal, eles querem ocupar novamente o lugar dos antipetistas e nos escantear. Nós que somos antipetistas e anti-isentão, e que não fizemos falsa equivalência entre Paulo Guedes e Haddad. E que não demonizamos Bolsonaro para ajudar o ladrão a voltar à cena do crime. Então, é o Diogo Mainardi. Esse pessoal precisa tentar reocupar esse espaço. Para mim, é uma disputa mercadológica. Então, o Pondé não me convence mais. É um isentão. Ele não virou a chave, ele não é um petralha, ele não deu uma guinada de 180 graus como o Reinaldo e o Marco Antônio Villa, mas ele é um típico isentão hoje em dia. Para mim, o Pondé pode ingressar no MBL, que eles se merecem. Apesar do Pondé ter uma obra razoável, interessante, eu li vários livros dele, e o MBL não ter nada. Só o oportunismo de sempre. Zezito, fala consta, duas dúvidas. Você agora, como cidadão americano, passou a ter mais liberdade e segurança para falar mais do que antes sobre os absurdos do STF, Alexandre, etc.? Sim, sim. Eu era um residente permanente há 5 anos, green card, isso dá uma segurança, né? Tem outros que ainda estão nessa situação e são bastante ousados. Mas quando você vira cidadão americano, é uma sensação de... Tem um vídeo de um cara que eu esqueço o nome, ontem mesmo passou um para mim, passaram um vídeo dele, que é um que manda o Dino enfiar o dedo lá e o escambau, né? Estou fazendo minha live agora, daqui a meia hora mais ou menos eu acabo. Aí eu vou, tá vendo? Pedindo serviço Uber, a família. E ele manda, né, enfiar, ele fala assim, uma arma nos Estados Unidos, uma pistola 9mm, não sei o quê, $500. Um não sei o quê, um curso, não sei o quê, $2.000. Aí mostra o passaporte americano,
cidadania americana para poder mandar o Alexandre tomar naquele lugar não tem preço. É um cara meio redneck, assim, barbudão, mostra uns vídeos cortando lenha, uma figura. Eu não conhecia ele direito, mas vou começar a acompanhar, porque ele é engraçado. Então, sim, é óbvio que dá uma zona de conforto maior. Eu sou cidadão americano. Estou protegido pela nação mais importante, poderosa do mundo, né? Você poderia deixar os Estados Unidos e viajar para outro lugar do mundo que não o Brasil usando passaporte americano? Sem dúvida, sem dúvida. Vitor, querido Consta, como você... Eu poderia ir para o Brasil como brasileiro americano, mas aí seria loucura, né? Porque aí eles podem tentar me prender. E aí vai prender um cidadão americano, vai gerar um impasse diplomático. Até resolver isso com o Biden senil, né? Então, óbvio que eu não vou fazer isso. Eu tenho juízo, tenho filho, mas sim, eu posso viajar. Querido Consta, como você se sente vendo o Pavinato sendo contratado pela Revista Oeste? Triste. Acho que foi bola fora do Jairo. O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho certeza que Augusto, Ana, Silvio não comemoraram. Eu gostava dele até então, eu nunca gostei, eu nunca conheci direito, eu nunca acompanhei. Tem gente que surgiu de forma tão meteórica, histriônica, teatral, que eu me reservo o direito de manter os dois pés atrás. Eu tô nisso, gente, há 25 anos. Defendendo as mesmas ideias, basicamente. Escrevendo livros, lutando. Eu não surgi surfando uma onda. Então, vi você falando dele ontem, me lembrei do piti que ele deu nos pingos nos is quando o Nicolas vestiu a peruca da Nicole, chamando-o de moleque. Então, o Nicolas eu vejo como alguém bem mais genuíno do que ele. Aliás, isso é uma das características mais importantes que eu busco em pessoas. Pessoa genuína, porque eu posso respeitar até um esquerdista. Não vou respeitar tanto pela inteligência, mas o esquerdista pode ser alguém coerente dentro de sua visão de mundo. O Thomas Sowell tem um bom livro sobre isso, né? Ele separa da visão elástica da visão inelástica, a visão trágica, a visão realista, a visão limitada da visão estética, da visão romântica. Então, eu dou um exemplo muito claro, né? Meu livro, meu best-seller Esquerda Caviar, foi dedicado à minha mãe. Minha mãe era uma pessoa de esquerda, ela era romântica, mas ela sempre teve caráter, decência, e ela tinha até alguma coerência dentro daquela visão de mundo dela mais romântica. Então, eu não descarto a priori o cara por ele ser contra a minha posição política. Eu não faço isso, não. Agora, eu estou sempre tentando avaliar se a pessoa é genuína ou não, se ela é sincera ou não. Porque gente mascarada, gente oportunista, desses eu quero distância. Tipo Joyce. E por aí vai.